Gente, eu vim falar um pouco sobre o que aconteceu ontem na creche em Blumenau, Santa Catarina. Eu acho que ontem o Brasil inteiro foi dormir sentindo um pouco o colo vazio, sabe? Acho muito difícil alguém que não tenha se sensibilizado ou não tenha chorado com as cenas e com as notícias de ontem. Quando algo assim acontece, a atmosfera do lugar, principalmente do local onde aconteceu, ela fica densa pela tristeza, pelos pensamentos, pelos sentimentos que a gente vai emanando e vai criando aquela névoa, né? Aquelas formas de pensamentos. Então, Blumenau deve estar com uma atmosfera, com uma energia muito densa de tristeza, óbvio, né? Diante da tragédia abominável que ocorreu. Então, eu queria falar algumas coisas. Primeira coisa, é importantíssimo que nós, como coletividade, possamos nos unir em oração pelos pais e familiares dessas vítimas, porque eles, nesse momento, precisam de força, resignação, resiliência, não perder a fé. Não importa de que religião você seja, o Deus é o mesmo. Eleve seu pensamento em oração, peça para que Deus ampare, dê força e sustente esses familiares, não só os pais, mas os familiares como um todo, porque as crianças são amadas pela família toda, são a graça da família. Então, vamos orar por esses pais, vamos orar por esses familiares, vamos incluí-los nas nossas orações para que eles tenham força. Uma massa de um país orando é muito forte, gente. Uma oração coletiva em corrente, ela é muito forte, ela tem potência para ajudar essas pessoas a passarem por esse momento tão tortuoso. Para além dos familiares, a gente precisa rezar também pela cidade. Porque se nós, de outros estados, de outras cidades, ficamos impactados, né? Imagina eles que estão ali vivenciando a atmosfera densa, né? Da tristeza. Porque aquelas formas de pensamentos desses familiares, desses profissionais da escola que passaram por isso, dos policiais, dos bombeiros, dos médicos que socorreram, que viram aquelas cenas, tá tudo ali muito denso, muito pesado, muito triste. Então, vamos emanar e irradiar pensamentos de felicidade, de alegria, para que possa ir chegando aos pouquinhos, né, no coração deles, naquela cidade, e desanuviando essa atmosfera densa, né, de forma pensamento triste, de pesar mesmo, né? Óbvio que é para se viver o luto, óbvio que é o momento, mas vamos desde já emanando e irradiando sentimentos de alegria, de felicidade, para que eles possam passar por isso o mais rápido possível. Uma outra coisa, um dos pais, o pai do Bernardo, ele é militar, eu vi a declaração dele no G1, eu vou botar a foto dele aqui. Esse aqui é o Bruno Bride, ele é militar e pai do Bernardo, um dos meninos que foi morto na tragédia de ontem. Eu gostaria muito de conseguir colocar o som da entrevista dele aqui, o duetar o vídeo, mas infelizmente eu não consegui. Ele fez uma entrevista pro G1, onde ele falou que ele perdoava a vida daquele que ceifou a vida do filho dele. E ele falou que ele era cristão e que, como cristão, ele pedia forças a Deus para perdoar. E eu pensei, meu pai, num momento de revolta, de comoção, ele perdeu o filho. Geralmente a gente fala, você fala para perdoar porque não aconteceu com você. Olha o exemplo do Bernardo. Olha o exemplo do Bernardo. Porque é fácil ser cristão quando a gente... tá tudo bem quando ninguém nos feriu, quando ninguém feriu aqueles que a gente ama. Às vezes é mais difícil perdoar quando fere alguém que a gente ama do que quando fere a gente. Mataram o filho dele. E ele disse, eu perdoo a vida desse homem. Não sei quem é, não sei por quê. Eu só peço a Deus para me dar força para continuar e não me deixar dominar, né, por esse sentimento. Que lição que o Bruno tá dando pra gente. Que lição. Que graças a Deus que ele conseguiu. Eu não digo pelo homem que cometeu esses assassinatos, porque a lei de Deus, ela é soberana. Esse homem vai responder a lei de Deus. Eu digo por ele. Porque imagina se, além da perda do filho, ele ainda tivesse se remoendo em ódio, mágoa e revolta. Seria muito mais difícil dele chegar, dele se libertar disso, né? E poderia aí ter resgates, né? Com
o homem que cometeu o assassinato, revoltas, obsessões, mas graças a Deus ele pôs em prática o sentimento cristão. Gente, isso é uma lição. Eu não sei, eu aqui falo para vocês do que é ensinado. Então, só que a gente não passou. Então, a gente não sabe como a gente vai reagir, né? Ninguém tá julgando ninguém. Mas vamos nos mirar no exemplo do Bernardo. Porque ele é um exemplo, aliás, no exemplo do pai do Bernardo. Porque ele é um exemplo do verdadeiro cristão. Que é aquele que sabe perdoar, que segue o exemplo de Jesus, que mesmo na cruz, tendo sido condenado e torturado, sendo inocente, rogou a Deus que nos perdoasse. Pai, perdoai, eles não sabem o que dizem. Então, não vamos nos dominar por ódio, sentimentos de vingança, de justiçamento, de raiva, porque isso não ajuda em nada a atmosfera do nosso país, não ajuda em nada os familiares que estão passando pela tragédia, só alimenta mais a revolta deles, o que dificulta mais que eles se desprendam disso. E quanto ao homem que cometeu os crimes, né? Eu não sei nem o nome dele, para ser sincera, não quis saber. A gente também tem que rezar por ele. Eu soube que ele foi, acho que espancado, não sei se tá vivo ou se já veio a óbito, eu não procurei saber, eu só orei para que ele tivesse logo o arrependimento, porque não é só, gente, porque é o certo a fazer, né? Porque como cristão, a exemplo do Bruno, é o que a gente tem que fazer. Mas é porque orando para que ele se arrependa logo, para que ele encontre o arrependimento, e não desejando que ele morra ou envie mais ódio, como eu já gravei aqui, o mandamento de Jesus, caridade para com os criminosos, quando você ora para que essa pessoa se arrependa, primeiro, você está contribuindo para que ela não cometa novamente algo como isso, né? Aí você pode falar assim, mas se matar não vai cometer. Mas pra gente que é espírita, eu tô falando com os espíritas, né? A gente sabe que a vida continua e os espíritos ficam aqui influenciando. Se ele morre com ódio, raiva e revolta, ele vai ficar obsidiando e influenciando aqueles que vibram na mesma sintonia e instigando para que façam. Então é por isso que é importante orar e não linchar. Porque quando você ora para que a pessoa saia dessa sintonia, para que ela encontre o arrependimento, não pensa que ela não vai pagar, né? De acordo com a lei de Deus, vai muito. O remorso é a pior coisa que o espírito pode sentir, quando ele tem consciência daquilo que ele fez. Mas ele não vai repetir nessa nem nas próximas encarnações, né? Se tiver aprendido. Agora, quando a gente lincha, trata com mais violência e mais ódio, mais tempo esse espírito demora para se depurar e mais tragédias ele pode vir a causar. Então, o que eu queria dizer para vocês procurem o áudio do Bruno, na entrevista do G1, orem pelos familiares, orem por Blumenau e não, se vocês não conseguirem orar por esse homem que cometeu isso, não deixem seus corações inflarem no ódio, na revolta, no sentimento de vingança e de justiçamento, porque não vai ajudar os familiares, só vai aumentar esse sentimento neles, e não é disso que eles precisam. A paz de Cristo, que Deus abençoe o nosso planeta, o nosso país e principalmente possa dar sustento e amparo para todos esses familiares e para a cidade de Blumenau.